Tudo bem, Rômulo? Boa noite. Não tô te ouvindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Quando você tá me ouvindo? Faz um joinha assim. Você tá me ouvindo? Eu não te ouço. Eu vou sair e entrar novamente, tá bom? O problema era comigo também. É por causa do Ah, estou aqui que eu. perfeito. Rômulo, tranquilo. A princípio, a minha apresentação seria a primeira, então você faz, a gente inverte, pode ser? Tudo bem, comigo tudo bem. A sua é responsabilidade social corporativa, correto? Isso, Tá bom. é a minha. Tá, Perfeito. Como que você obrigado. tá? De onde você é, Romulo? Eu sou do Ceará, eu sou professor aqui na Unifor, Universidade de Fortaleza. Tá longe de mim, tô aqui em Minas, eu tô em Ah, Uberaba. legal. Eu sou da Uninove, do Você, PPGA, doutorado. uhum. Você já tinha participado em Pride antes? Você Não, já é a primeira participou? vez. É A a minha primeira também é a vez. primeira vez. Me convidaram para ser moderadora. A minha orientadora, ela é muito próxima aí da USP, né? E aí tava precisando, ela acabou me chamando para participar. Legal. Queria Sempre ver se uma eu participo. tarefa desafiante ser moderador de sessões, né? Principalmente pela diversidade dos temas, né? Você está no doutorado ou você já é. Doutorado, tô no Ah, você está doutorado, fazendo doutorado então. Legal. faço doutorado. Vamos aguardar, tá terminando uma sessão ali com o rapaz da Jim Pass, estava bem legal, acho que deve ter pessoas assistindo lá. Depois vai dar uma dispersada, mas eu acho que vai ser uma sessão bem enxuta, porque não sei se você estava na sessão do Jim Pass, acho que tinha umas 30, 40 pessoas no máximo. É pelo que eu vi, o Pride ainda é um evento pequeno, né? Ainda está na oitava É, edição agora. sim.
Olá, boa noite, Camila, Rômulo, Pamela, Boa noite, Alexandre. Tudo tudo bem, bom? Alexandre? Boa noite. Tô na sala certa? Vamos aguardar uns 5 minutinhos para ver se o pessoal entra e a gente já Uhum, inicia, ok? tá bom. Pamela não tem apresentação, né, Pamela? Só ouvinte. Ainda está faltando uma pessoa que vai apresentar. Então, vamos aguardar ali uns 4 minutinhos para ver se ela entra. São 4 trabalhos aqui, é isso? Então, eu sou a moderadora da sessão e tenho um trabalho também. Ah, tá legal. Então, nós temos o meu trabalho, do Rômulo, o seu, Alexandre, e o da Liliane Carrilho. Ah, E a Pamela está de assistente comigo aqui. Aí, entrou. entendi. Alexandre, tu estava na banca da Case, né? Era a Case aqui da Unifor um tempo desse. Isso, é. Eu Pronto, acho que tava sim, você tava lá também, né? É estava lá verdade. também. Então, eu estava vendo aqui agora, que sou me era familiar. É verdade. Agora eu tô com o seu nome ali também, agora dá para lembrar. É verdade, você viu na banca. Mas estava assistindo lá a banca, era isso ou não? Não, estava participando também. Ah, então tá. Ah, que Isso. bom. Ah, legal. A Keisa tá com trabalhos aqui também? Ah, Sabe? ela tem um trabalho comigo, que a gente vai apresentar amanhã. Ah, tá. É porque acho que semana passada ela também tinha trabalho, né? Eu tava com o pessoal Ela da estava Unifor também. ela tava no semiárido, né? É, Semana passada. é isso aí. E Alexandre, você está onde? Eu sou da FECAP aqui de São Paulo, Álvares Penteado. Bom, Não é? E tem outros trabalhos aqui da Luna, ela não vai poder vir, uhum. aparentemente. É a Camila, né? Mas é daqui do mestrado profissional, né? De administração. O Rômulo é lá da Perfeito. Unifor e você, Camila e a Eu sou Pamela? da Uninove. Ah, tá aqui também de São Paulo. Na verdade, eu estou em Uberaba, eu faço na Uninove, mas eu moro aqui em Uberaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Minha orientadora é a É, professora Priscila Rezende. tá. E você conseguiu fazer você fez o mestrado ou o doutorado? Eu estou no doutorado, o mestrado eu fiz na UFTM, em Inovação Tecnológica, na minha linha de Ah, inovação. e o doutorado aqui você praticamente fez as disciplinas todas online, então, possivelmente, né? Graças a Deus, Alexandre. Uma vez por mês, mais ou menos, eu ainda vou ir para São Paulo. Inclusive, semana que vem eu tô aí. Mas, sim, quando eu fiz, né, o processo seletivo, eu estava disposta já, né, a ir para São Paulo e ficar nesse desgaste aí. Mas foi muito bom. Sim, Convenientemente bom. sim, é verdade. Não, e Liliane, financeiramente, boa né? Porque noite. só os gastos. Nossa, demais. Ainda mais o tanto que aumentou, né? Passagem, tudo. É, Tudo tá muito caro. Liliane, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Ótimo. Pessoal, vamos iniciar então? vamos. Boa noite novamente, né? Eu agradeço aí a atenção, a disponibilidade de todos. Parabenizo pelos trabalhos, né, propostos. Eu sou Camila, sou doutoranda em administração do PPG Uninove, né? Como a gente já conversou. Então, nessa sessão vão ser 4 projetos apresentados. A primeira era um artigo que eu sou coautora, responsável pela apresentação, mas o Rômulo, que tem aula, ele vai dar uma aula às 21 horas, ele seria o último, a gente inverteu então. Então, o Rômulo vai começar a primeira apresentação.
e depois a gente segue na ordem e eu serei a última. Se vocês estiverem de acordo, a gente procede da seguinte forma, né? Serão 15 minutos de apresentação, e aí ao final a gente troca uma ideia, vê se tem alguma dúvida, alguma sugestão, comentários, né? E aí a gente passa para o próximo. Eu vou avisar sempre que estiver faltando 3 minutos para o término da apresentação. Pode ser? Todo mundo de acordo? Sim. O Rômulo vai apresentar um trabalho cujo título é Responsabilidade Social Corporativa e Independência dos Membros do Conselho de Administração, relevância dos membros não indicados por acionistas controladores. Rômulo, fica à vontade, a hora que você começar a compartilhar, eu começo a contar, tá bom? Vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Estamos sim, não está no modo apresentação, tá? Agora eu vou botar, agora tá, né? Perfeito. Pronto. Então, pessoal, boa noite. Só um minutinho. Então, eu vou apresentar o artigo, né, cujo título é Responsabilidade Social Corporativa e Independência dos Membros do Conselho de Administração, relevância dos membros não indicados por acionistas controladores, né, que é de minha autoria, com 2 colegas aqui da Unifor, a professora Roselene e o Geilson, que é nosso aluno da graduação. Então, né, como o título sugere, né, o ponto de partida desse artigo é explicar como que a independência do Conselho de Administração, né, pode afetar a responsabilidade social corporativa. E aí, né, a literatura ela vai sugerir 2 formas de como isso pode acontecer, tá? Na primeira delas, né, a literatura vai defender, alguns autores defendem que conselheiros independentes, né, eles observam que a RSC, na prática de RSC de uma empresa, elas melhoram a gestão com stakeholders, tá? E por isso eles seriam promotores desse tipo de prática. Então, a independência do conselho, a maior independência do conselho, acabaria promovendo mais práticas de responsabilidade social corporativa. Enquanto outra corrente, ela vai defender que os ganhos reputacionais associados à melhora da responsabilidade social corporativa de uma empresa, isso acabaria atraindo um excesso de investimento nesse tipo de prática e os conselheiros independentes, como monitores, né, da alta gestão, eles acabariam inibindo um excesso de adoção desse tipo de prática. Então, a corrente, né, a gente tem 2 correntes para explicar como é que a independência do conselho pode afetar a responsabilidade social corporativa. E aí, estudos mais recentes, eles vêm mostrar para a gente que o contexto no qual a empresa opera, né, isso vai ser um fator preponderante para explicar como é que essa relação ela pode se dar. De que forma? Então, a maioria da literatura, ela se concentra, né, em países em que há alta dispersão de propriedade, em países anglo-saxões, como Estados Unidos, como Inglaterra, tá? E aí, nesses países, o conflito de agência que a gente observa, ele é aquele clássico entre proprietários e agentes, certo? E nesse caso, os conselheiros independentes, ou seja, aqueles que não têm vínculo com a empresa, né, eles não foram diretores da empresa, não foram diretores executivos da empresa, né, eles não fizeram carreira na empresa, eles representam um grupo homogêneo que defendem os interesses, né, dos acionistas como um todo, ou seja, eles defendem, né, a parte do principal, né? No entanto, em ambientes em que há uma alta concentração de propriedade, como é o caso do nosso contexto, o caso do Brasil, o conflito de agência que a gente observa, ele é diferente do clássico. Ele é um conflito de agência entre acionistas majoritários e minoritários. E aí, nesse caso, há uma heterogeneidade, né, dos conselheiros independentes. Nem todos os conselheiros independentes eles vão servir, né, para desempenhar esse papel de monitoramento. Por quê? Porque muitos deles vão ser apontados pelos acionistas controladores que têm um vínculo muito forte com a empresa. Então, mesmo que eles não tenham tido uma carreira executiva dentro daquela empresa, o fato de eles serem apontados pelos controladores acaba meio que corrompendo a independência desses conselheiros. E aí, nesse cenário, ganha relevância os conselheiros independentes que não foram apontados pelos controladores como sendo eles, de fato, que vão defender os interesses do free float dos acionistas minoritários.
ou seja, eles que vão desempenhar, de fato, o papel de monitoramento. Então, com base nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é expandir a compreensão do papel de conselheiros independentes para a promoção de práticas de RSC em ambientes de elevada consideração acionária, como é o caso do Brasil, né? Para isso, investigando diferenças no comportamento entre conselheiros independentes indicados e não indicados por acionistas controladores. O nosso referencial teórico ele vai apresentar basicamente 2 tópicos, né? No primeiro deles, a gente apresenta um contexto, né? Um contexto histórico do surgimento dessa discussão sobre a necessidade de haver membros dependentes do Conselho de Administração. E no segundo tópico, a gente busca relacionar como é que a independência desse Conselho de Administração, desse órgão, né? Isso pode afetar as práticas de responsabilidade social corporativa, em especial porque que haveria uma diferença no comportamento entre conselheiros independentes não indicados e indicados por acionistas controladores. E a nossa hipótese se baseia exatamente nisso, né? A gente acredita, né? A nossa hipótese, na verdade, ela revela que a gente espera que haja um comportamento diferente entre conselheiros indicados e conselheiros não indicados por acionistas controladores no que tange às práticas de responsabilidade social corporativa. E para testar essa hipótese, nós montamos uma amostra com base em 2 fontes de dados. A primeira delas é o CSR Hub, de onde nós pegamos as informações para as práticas de responsabilidade social corporativa, né? E a segunda delas, né, é o formulário de referência, e para acessar essas informações, nós usamos principalmente o pacote GetFRA-Data, que é um pacote do R, que foi desenvolvido pelo professor Marcelo Perlin, lá da URGS. Tá? E aí, nós montamos a amostra com 769 observações, que vai de 2010 até 2019. Tá? O número total de empresas foram 114 empresas que compuseram a nossa amostra, e são distribuídas por todos esses setores, e esses setores é a classificação, né? Essa classificação setorial é aquela adotada pelo CSR Hub. Tá? Como variável dependente, aqui a gente tenta, né, atender a uma crítica que um autor chamado Luc Frazen, lá em um artigo de 2013, ele faz para estudos de responsabilidade social corporativa. Né? Ele critica que muitos estudos de RSC, ele critica o fato de que muitos estudos de RSC adotam variáveis agregadas para representar esse construto, né? Variáveis muito agregadas para representar o que é a responsabilidade social corporativa, e aí você acaba perdendo certas especificidades que, por exemplo, uma prática voltada para o meio ambiente, ou uma prática voltada para os empregados, ou seja, essas especificidades elas seriam perdidas, né, com o uso dessas variáveis muito agregadas. E aí, o que foi que a gente fez? Dentro do CSR Hub, né, ele traz 4 dimensões, uma para empregados, uma para comunidade, uma para meio ambiente e uma para governança. A gente pegou a dimensão para a comunidade, e dentro dessa dimensão a gente viu quais práticas eram avaliadas. E aí a gente tem 3 práticas no total, que são práticas voltadas para o desenvolvimento da comunidade de filantropia, práticas voltadas para a cadeia de suprimentos e práticas voltadas para os produtos. Então, nosso objetivo é ver como é que a independência do conselho afeta essas 3 práticas, né, voltadas para a comunidade. E para testar, né, para averiguar esse nível de independência, a gente montou 3 variáveis. A primeira delas, né, a gente vê qual é o total de membros independentes em relação ao total de membros do conselho, né, o percentual de membros independentes, e esse percentual a gente dividiu depois em 2. O percentual de membros que é indicado pelo acionista controlador e o percentual de membros independentes não indicados pelos acionistas controladores. Tá? E, como análise, né, a gente adotou o quê? Né? A gente adotou, primeiro, uma estatística descritiva e 2 métodos de análise de regressão. Um MQO, por ser um método mais tradicional, e um segundo, né, um modelo linear generalizado baseado na regressão de Poisson. Por quê? Porque a nossa variável dependente ela tem características discretas. Então, esse seria o método mais adequado para a nossa variável dependente. E aí nós montamos ao todo 4 modelos de regressão. Então, 3 modelos usando, né, uma variável independente de cada vez, e no último modelo a gente considera os 2 percentuais de acionistas ou de controladores não indicados e indicados simultaneamente. Tá? E o que é que nossos resultados vão mostrar no final das contas? Né? Avaliando a primeira prática, que é a prática voltada para práticas filantrópicas, a gente observa que nenhuma das proxies de independência, né, elas se mostram significantes, ou seja, como se a independência do conselho
não afetasse as práticas voltadas para a filantropia. Agora, quando a gente passa para as práticas voltadas para o produto, o que a gente observa? Primeiro, que o total de membros independentes, a proporção deles vai afetar positivamente essas práticas, né? No entanto, quando a gente pega e coloca só aqueles conselheiros independentes apontados pelos controladores, ela perde a significância estatística. E quando a gente coloca apenas os membros que não foram indicados pelos controladores, essa variável volta a ser significante, ou seja, é como se a independência do conselho para a promoção das práticas voltadas aos produtos, né, ela só acontecesse de fato por conta dos conselheiros independentes que não foram indicados pelos controladores, né? E nas práticas voltadas para a cadeia de suprimento, a gente também não observa nenhum tipo de significância estatística para as variáveis independentes. Tá? E aí, o que a gente conclui, né, de todo esse exercício? Né? Primeiro, os resultados obtidos eles mostram que a proporção de membros independentes, né, do conselho de administração, ela vai afetar positivamente alguma das práticas de RSC, aquelas voltadas para o produto especificamente. No entanto, isso só vai acontecer muito por conta dos membros independentes que não foram indicados pelos acionistas controladores. Né? Então, isso mostra para a gente a relevância de a gente considerar esses conselhos independentes como um grupo heterogêneo que eles são, ou seja, aqueles indicados e os não indicados pelos acionistas controladores. Né? E aí cabe destacar ainda que essa dicotomia de indicados e não indicados, apesar de se mostrar relevante para as práticas de RSC para produtos, ela não mostrou relevância para explicar práticas para a comunidade, por exemplo, e práticas com a cadeia de suprimentos. O que é que a gente infere disso? Que a estratégia de adoção de práticas de RSC das empresas brasileiras ela ainda é muito instrumental, em detrimento de uma prática menos normativa, ou seja, as empresas vão priorizar aquelas práticas em que os ganhos, né, os benefícios, eles sejam mais tangíveis, né, que é o que defende o Jones lá em 1995, certo? E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E aqui eu encerro a minha apresentação, tá? Excelente, Rômulo. Muito obrigado pela apresentação. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algum questionamento ao Rômulo? Perfeito. Rômulo, eu fiquei interessada em saber o porquê da escolha desse tema. Você poderia comentar um pouco mais sobre? Sim, na verdade, a minha tese de doutorado, né, a base dela seria a teoria institucional, né, e por que que as práticas de RSC elas são diferentes de país para país, né, o que que justificaria essa prática. E na teoria institucional, existe a corrente mais atual, né, na literatura mais atual, existe uma crítica muito forte, porque a literatura dominante ela é muito boa para explicar essas práticas em países desenvolvidos, mas ela não é tão boa para explicar as práticas em países emergentes, como é o nosso caso. Né? A literatura não se adequa muito para as práticas que a gente observa para uma realidade como a nossa, por exemplo. E aí, um dos artigos que eu li lá para a minha tese, ele vai mostrar que muitas dessas diferenças vêm de dois ambientes principais, que é o mercado financeiro e o ambiente de governança corporativa. E aí o meu interesse de trabalhar mais esse ambiente de governança corporativa vem exatamente disso daí, né? Ou seja, entender melhor o ambiente de governança brasileiro e como é que ele difere, né, dos ambientes em que a maioria desses estudos eles são desenvolvidos, né? Excelente, Rômulo. Muito obrigada pela apresentação. Liliane, você está pronta? Sim. É só clicar aqui no share screen, né? E compartilhar Sim, a tela? exatamente. Ok. Liliane vai apresentar logística reversa pós-consumo em embalagens de vidro e cervejarias artesanais. Peraí. Tá. Já está aparecendo, né? Só colocar em modo apresentação. Perfeito. Ok. Boa apresentação. Na hora que você começar a falar, eu começo a contar o tempo, tá bom?
Lá embaixo tem perto do Zoom ali. Ah, perfeito. Já foi? Foi. Ótimo. Boa noite. Eu sou Liliane, aluna do Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Sukov da Fonseca, Cefet, Unidade Petrópolis. Eu vou falar sobre logística reversa pós-consumo das embalagens de vidro, né? Bom, a logística reversa, no atual contexto mercadológico, é um tema muito falado, né? Principalmente na atual circunstância que a gente vive, né? no termo ambiental. Então, as empresas que aderem a esse conceito ambientalmente correto, né, já partem do princípio que o marketing delas vai ficar comercialmente mais competitivo. E nesse perfil, né, das cervejarias artesanais, esse perfil dos clientes foi pesquisado que os clientes são o perfil deles é um perfil mais exigente, é um perfil que não se preocupa de pagar um valor mais alto para consumir essas cervejas, e são clientes que procuram e buscam apreciar diferentes tipos de cerveja. O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar e contextualizar a logística reversa pós-consumo como estratégia empresarial. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura através do Google Acadêmico, Portal CAPES, Cielo e Scopus. Busquei artigos entre 2006 e 2021. Dos 627 artigos e teses apreciados inicialmente, a principal palavra-chave foi logística reversa, e os trabalhos eram derivados dos cursos de engenharia de produção e logística. Desses 627 artigos, apenas 13 foram selecionados, né, após os critérios de exclusão e especificidade da logística reversa pós-consumo. A geração de resíduos, esse aumento da geração de resíduos é causado pelo crescimento populacional, desenvolvimento urbano e principalmente pelo modelo econômico baseado no consumo. Esse emprego da produção de vidro aqui no Brasil foi levantado pela ABRE em 2013 e pela CNQ em 2015, que 76% dessa produção vai para as embalagens de bebidas. A logística reversa pós-consumo nas embalagens de vidro das cervejas artesanais é derivado principalmente do pós-venda e pós-consumo, depois do produto totalmente utilizado. A gente priorizou as cervejarias artesanais aqui de Petrópolis e pretendemos demonstrar a possibilidade de vantagem econômica na implantação desse sistema de reutilização das garrafas. A reciclagem é um grande aliado à logística reversa. Aqui, um pouco mais à frente, eu vou demonstrar que, após o reuso das garrafas, a reciclagem é uma grande aliada, porque o vidro é um material 100% reciclável. Esse gráfico aqui demonstra que, nos últimos 20 anos, o crescimento do consumo de cerveja e do número de estabelecimentos só aumenta.
Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor e consumidor de cerveja do mundo. Ele só perde para a China e para os Estados Unidos. Dentro desse cenário, as cervejarias artesanais têm um nicho de 2% e têm a possibilidade de crescer até 5%. Aqui nesse gráfico do Ministério do mapa, né? Entre 2019 e 2020, houve um crescimento de 14,4%, mesmo com o cenário da pandemia, indo ao contrário de outros setores da economia que diminuíram, o comércio das cervejarias cresceu. Então, a gente precisa investir nessa conscientização do consumo sustentável. E, unido a isso, o conceito dos 3 R's fazem a diferença na diminuição da produção de lixo, que consiste em reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzindo, evitando o consumo desnecessário, reutilizando, dando utilidade a materiais, que na maioria das vezes vai para o lixo, e reciclando, que é de muita importância atualmente. Como resultado das pesquisas, foi verificado que, apesar de escassas ainda, todas remetem à relação direta entre a logística reversa pós-consumo e a grande preocupação com a degradação do meio ambiente. Os consumidores de cerveja artesanal valorizam os recipientes de vidro, a identidade visual e a reciclagem, que são atributos que agregam valor ao produto e à marca. Nas pesquisas, 82,7% dos consumidores brasileiros e 92% dos consumidores dos Estados Unidos preferem a embalagem de vidro, porque eles ficam preocupados com a mudança do sabor da cerveja quando perguntados se fosse em outro tipo de embalagem. A falta de regulação para a logística reversa pós-consumo pode causar a escassez de recursos naturais para a produção de vidro. Durante a pandemia, já aconteceu. Houve atraso da entrega de garrafas de vidro para as cervejarias. Estudos sobre empresas com sistemas de logística reversa pós-consumo eficientes demonstraram ser um processo lucrativo. Foi pesquisado na Ambev que, após eles adotarem esse sistema de logística reversa pós-consumo, houve uma economia de 82% nesse sistema de reutilização de garrafas de vidro. As viabilidades econômicas e técnicas surgem como empecilhos para a implantação da logística reversa nas cervejarias artesanais de pequeno e médio porte. Principalmente aqui em Petrópolis, a maioria das cervejarias artesanais são micro e pequeno porte. Então, até o espaço físico é um fator que prejudica a implantação desse sistema. E o custo inicial também atrapalha essa implantação. O crescimento contínuo desse setor das cervejarias pede essas adequações sustentáveis. No caso das garrafas de vidro, elas podem ser utilizadas até 30 vezes, ser reutilizadas, lavadas, né, através desse sistema. Então, a gente precisa evitar esse descarte desnecessário, até porque, entre os materiais recicláveis, o vidro é o que menos é reciclado. Atualmente, ele é reciclado menos de 50%, até pelo risco de corte e pelo valor do material mesmo, ele é o que menos é reciclado. Então, a gente chegou à conclusão que precisa continuar esses estudos através de pesquisa de campo. Nós já estamos providenciando isso com entrevistas semi-estruturadas
para complementar esses resultados, o processo reverso das garrafas de vidro não só é viável, como é altamente recomendado e justificado por suas características de reciclagem e reuso. O retorno financeiro pelo reuso das garrafas de vidro é garantido, mesmo que seja a médio e longo prazo, com a implantação de serviços viáveis e informatizados. São necessárias pesquisas mais detalhadas com estudo de caso sobre processos de logística reversa pós-consumo de garrafas de vidro. Não tem muitos estudos direcionados especificamente para levantar os custos dessas máquinas, desses maquinários, desses processos. Ainda é necessário mais pesquisas sobre isso. A implantação da logística reversa pós-consumo, também conhecida como logística verde, agrega valor às cervejarias e é necessário um maior nível de envolvimento e conscientização social e ambiental entre todos os integrantes do setor. E também é necessário para caracterizar a logística reversa como grande aliada à sustentabilidade. Em Florianópolis já existe um decreto municipal onde essas cervejarias são corresponsáveis pelo retorno dessas garrafas de vidro. A prefeitura fez um decreto onde as cervejarias têm que colocar em lugares específicos como se fossem lixeiras para a devolução dessas garrafas, e eles são obrigados a fazer esse retorno para essas garrafas não irem para lugares indevidos. E essa é a minha pesquisa. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de participação. Boa noite. Muito obrigada, Liliane. Parabéns pela apresentação. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você conseguiu mapear quais são os principais empecilhos para que as pequenas produtoras de cerveja consigam implantar a logística reversa? Sim, o principal é o custo, porque, principalmente aqui em Petrópolis, muitas são pequenas e aqui existem muitas cervejarias chamadas cervejarias ciganas, que elas nem têm CNPJ, elas utilizam outras cervejarias para produção, né, para sua produção. O próprio espaço físico, né, para implantar essas máquinas. Então, através de outras pesquisas, a gente já observou que algumas têm interesse através de coparticipação, elas em se juntarem e montarem um sistema, né? Se unirem e montar um sistema, comprarem juntas uma máquina, né? Para implantar esse sistema. Só que precisa de uma organização muito grande, porque essa logística depende de um sistema informatizado, inclusive as que funcionam terceirizam esse sistema de logística reversa que tem que ter muita eficiência, inclusive na rapidez, né, de pegar essas garrafas e ter o retorno rápido para eles fazerem essa produção. Então, eu com a minha orientadora, a gente está pensando em manter essa pesquisa, né, para fazer esse trabalho aqui até de parceria, que aqui tem 2 cervejarias grandes, que são a Boêmia e a Imperial, que já tem esse sistema implantado, para ver se a gente consegue essa parceria com as empresas menores para tentar implantar esse sistema aqui em Petrópolis. Muito bom. Uma mão lava a outra, né, Liliane? Isso. Alexandre, vamos? Sim, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, né? Cadê? Aqui. Alexandre vai apresentar o artigo Green Bonds no Brasil, reação do preço das ações à emissão de títulos verdes. Bom, pessoal, então, boa noite aí, novamente. Como vocês podem ver, é um tema bem voltado para finanças, né?
mercado financeiro, especificamente de financiamento, né, das empresas, um assunto mais ou menos recente aqui do Brasil, né, Green Bonds, que está na esteira, né, de toda a temática de ESG que tem muito se falado, e seria um produto, né, o Green Bond a gente vai ver um produto mesmo do mercado financeiro, que são as empresas que acabam obtendo esse financiamento de outras instituições financeiras. Então, o objetivo aqui, como está no título, é a reação ao preço das ações dessas empresas com a emissão desses chamados Green Bonds, os títulos verdes, né? A Camila Ferreira foi minha orientanda aqui durante o mestrado dela, né, mestrado profissional em administração, e somos da FECAP, aqui de São Paulo, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, então, rapidamente, a gente vai basicamente falar, né, a composição do artigo que está, né, à disposição ali de vocês, mas vou abordar a contextualização, objetivo, referência e depois metodologia dos resultados, né? Bom, com relação à contextualização, foi até bom esse trabalho, o EMPRAD, né, sendo realizado essa semana, que a gente está acompanhando a COP, né, essa semana, já desde semana passada. Então, anualmente, as Nações Unidas promove, né, esse grande encontro aí sobre mudanças do clima. Já, então, em 21, já havia um direcionamento, né, um pedido, né, de um direcionamento de recursos financeiros e investimentos, né, no manejo sustentável do meio ambiente. E também promover a economia de baixo carbono, e a previsão naquela época era de investimentos, né, de 100 bilhões de dólares anuais até o ano de 2025. Juntamente com isso, a gente tem o grupo, né, do G20, os países que também, né, estão em reunião até ontem, né, eu acho que foi, ou hoje, terminou essa semana. O G20 se reúne anualmente e também já se analisaram, né, a necessidade de investimentos em atividades, aliás, até mesmo o mote, né, da reunião dessa semana, além, obviamente, do confronto lá na guerra, né, na Ucrânia, mas também são os problemas climáticos. Aqui no âmbito brasileiro, nós temos já pelo Congresso Nacional, além de legislações, né, relacionadas às sanções penais e administrativas sobre atos lesivos ao meio ambiente, mas nós temos projetos de lei em andamento sobre o mercado regulado de carbono, por exemplo, né? E tem aí também uma iniciativa, né, de bonds climáticos, que é bem interessante. A gente vai acompanhando diariamente lá no site deles. Então, esse foi o valor mais atual, já passou um pouco de 2 bilhões de dólares de investimentos, né, dos chamados Green Bonds, somente aqui no ano de 2022, tá? Então, isso para a gente falar o seguinte: bom, Green Bonds, ele funciona ou não como um estímulo ao desenvolvimento sustentável, né? Então, os Green Bonds, eles são títulos de renda fixa que visam, né, a implantação de financiamentos de projetos ou ativos que tenham, então, atributos positivos, né, do ponto de vista ambiental. Hoje em dia já tem, além dos Green Bonds, né, tem os Social Bonds, por exemplo, mas esse trabalho que foi focado apenas, a gente vai ver lá os 19 projetos aqui no Brasil, do ponto de vista ambiental. São projetos de longo prazo, né? A gente vai ver que são financiamentos para pagamentos, né, em vários anos, em longo prazo. Atrai também muitos investidores institucionais, né, principalmente os grandes, né, fundos de pensão, que procuram alocar recursos, né, investimentos sociais. E tem, por outro lado, aí também como objetivo, né, mitigação, resiliência e adaptação às mudanças climáticas. Então, foi o Green Bonds, eu diria que é um produto, um resultado, né, que o mercado financeiro, né, colocou para poder auxiliar, né, no combate às mudanças climáticas. Bom, a pesquisa aqui foi analisar o comportamento do preço das ações, então são somente na amostra que vocês vão ver empresas listadas, né, que têm ações negociáveis em bolsa, após o anúncio de quando ela obteve, né, a emissão de um título verde, o financiamento, que geralmente esses financiamentos eles são em condições mais positivas, né, mais benéficas para a empresa, como, principalmente, além do prazo, mais a taxa de juros, tá? Que busca, então, examinar a criação de valor para os acionistas. Além disso, qual foi o impacto na performance financeira das empresas. Como justificativa e contribuição, né, acho que está claro aí uma forma do mercado, como o mercado de capitais pode estimular
e contribuir no combate às mudanças climáticas, e também para a gente analisar qual é o impacto dessa emissão desses títulos nas finanças das empresas, né? Como revisão de literatura, basicamente vai falar de títulos verdes, vai falar do green bonds, mas não é o objetivo aqui principal, mas só dizer que foi feito, né, um levantamento, né, de artigos, né, tem várias citações ali de artigos internacionais, inclusive, que tratam então sobre como os green bonds são utilizados, né, e destinados para fins em energia renovável, né, eficiência energética, como está aí, né, prevenção e controle de poluição, etc. Tá? E a metodologia, direto já para o trabalho, né, bom, é a técnica de estudo de eventos, né, bastante conhecida na área de finanças. Os trabalhos acabam utilizando, né, a janela de eventos. Como base, a gente utilizou os trabalhos de Camargo e Barbosa, de 2003, que mostra, né, o efeito de informações específicas, né, de algumas empresas. No caso, a informação específica aqui que a gente está caracterizando é a emissão, né, de um título verde, de um green bond. A metodologia deixa bem claro, né, uma tentativa de mensurar os impactos, porque a gente sabe que é difícil, né, tem muitas variáveis, né, que durante o dia, né, acontecem, e então não necessariamente dá para cravar, né, e afirmar que a oscilação que teve no preço da ação de uma empresa naquele dia foi função dela mesma, ou se não de um risco sistemático de mercado, tá? O objetivo é verificar a presença de retornos anormais, né, sobre o preço da ação no dia do anúncio da notícia relevante. A empresa tem que fazer, né, uma divulgação de fato relevante quando ela obtém, então, esse financiamento a condições favoráveis, né? E como contrapartida, ela tem uma série, né, dependendo do tipo de green bond, uma série de objetivos, né, de resultados para entregar, tá? Se ela não cumprir aquilo lá, ela perde aquelas condições favoráveis, como, por exemplo, taxas de juros mais convidativas, assim, né? Bom, a amostra, a gente vai ver que é pequena, né, aqui no Brasil. A gente está, né, reproduzindo artigos internacionais, mas a amostra é pequena. A gente utiliza o banco de dados da empresa Citalwin, que faz, né, toda a consolidação de green bonds. A data de corte foi lá em 2021, e a amostra acabou finalizando em 12 empresas com 19 projetos, né, de emissões, tá? Entre 2015 e 2021, ou seja, em 6 anos aí foi muito pouco, né, a quantidade, 19 projetos só, mas destacar que a amostra inicial eram mais empresas, né? Eram mais, né? 59 empresas nesse período, brasileiras, tirando aí empresas não financeiras, ficariam em 55, mas para poder atingir o nosso objetivo, que era avaliar, né, a oscilação no preço das ações da empresa, então reduziu de 55 para 12, porque são somente as 12 empresas que têm ações listadas em bolsa. As demais são de capital fechado, e aí, então não teria como, né, a gente fazer essa verificação aqui de oscilação do preço da ação, tá? Bom, a gente pegou, né, da Economática o valor das ações das empresas. A gente vai mostrar aqui a janela, né, desde 252 dias antes da emissão, e comparado sempre com o índice Bovespa, né, que seria a proxy de retorno de mercado. Foram examinados os retornos das ações perto do anúncio, né, da data, que é a data zero do anúncio, e o comportamento do preço das ações antes dessa data zero e depois, né, dessa data. Então, acho que aqui mais ou menos eu vou mostrar como ficou essa janela, né? Foi feito dois estudos, né? Um considerando 252 dias úteis da negociação das ações da bolsa, tá? E depois uma outra considerando 100 dias, né? Ou seja, com um corte menor, tá? As janelas foram divididas em 3 grupos, a gente chama de janelas completas, janelas antes do evento e após o evento. E aí, onde está entre parênteses em -1 seria a oscilação, né? Um dia antes, né, da data
a 0, um dia depois, 3 dias antes, 3 dias depois, 5 dias antes, 5 dias depois, 10 dias antes, 10 dias depois. Né? A janela de estimação refere-se ao período específico, né, para calcular os retornos anormais. Então, a gente colocou no Excel, né, todos os dias desses 252, no caso do primeiro estudo, depois, né, considerando apenas 100 dias do segundo estudo. Por isso que a gente usou 2 janelas de estimação. A gente usou o CAR, né, que é a fórmula para cálculo dos retornos anormais, e para testar essa hipótese sobre se a emissão de títulos verdes possui impacto positivo no preço da ação da empresa emissora. Né? Eu trouxe aqui a tabela, no gráfico tem lá a descrição das empresas, né? De novo, são 12 empresas com 19 projetos. Então, acho que a empresa Klabin e algumas outras empresas teve mais de um título, né, emitido Green Bond, tá? Mas aqui indo direto para os resultados, né, comparando aí a janela de previsão, né, de 252 dias e de 100 dias, a gente observa, né, onde tem só aquele destacado em vermelho, aí tracejado, que são aqueles que dão significância estatística, né, comparando sempre com a proxy, que é do Ibovespa. Então, a gente observa que a maioria das janelas de evento possui um retorno anormal médio positivo. Então, isso que é importante, né, destacar que assim, o mercado avaliou positivamente. Né? E os retornos anormais médios, né, que foram, que tiveram, né, significância estatística, está nesses intervalos entre um dia antes da data de emissão, 3 dias e até 5 dias, né, na janela antes do evento, como a gente pode observar. E que tais evidências demonstram que, mesmo antes da emissão do título verde, ou seja, um dia antes, 3 dias antes, 5 dias Alexandre, antes... faltam 3 minutos. Tá bom, ótimo, obrigado, Camila. O mercado já reage positivamente a ela, né? Então, ou seja, há uma possibilidade aí de informação, né, do insider information, aí de informação privilegiada para o mercado, ou que o anúncio da emissão ocorra antecipadamente à distribuição do evento, né? E aqui então tem o resultado aberto por empresa, né? Acho que eu acabei pulando aqui, né? Não. Eu só trouxe aqui na tabela 252 dias, mas como vocês podem ver, tem 19 projetos, tem 12 empresas, algumas acabam repetindo, como a ISA-CETEP, a Klabin, qual mais outro que repete ali. Bom, de qualquer forma, a gente observa então os asteriscos que estão nesses dias, né, que a gente acabou de apontar, um dia antes da data do evento, 3 dias antes, 5 dias antes, que foram que deram significância estatística e foram só de algumas empresas, como a gente observa a CPFL, a Neo Energia, a Klabin e a ISA-CETEP, e o mesmo para a janela de 100 dias, quer dizer, no caso da janela de 100 dias, acrescentou outras empresas aqui, como, por exemplo, a SLC Agrícola. Tá? E ainda é possível perceber que para a janela de evento de 10 dias, né, antes do evento, não houve nenhum retorno anormal com significância estatística. Então, foi realmente muito próximo da data de emissão do título verde. Para finalizar, é possível verificar evidência de impacto positivo, né? E que os resultados demonstram que o mercado reage positivamente à emissão. Como limitações do estudo, o tamanho, né? Falei logo desde o início, são poucos, né? 19 é muito pouco, 12 empresas, né? Mas um destaque que 10 dessas 19 emissões foram no período em que o Brasil se encontrava na pandemia, né? Foi ali de 2020 e 2021, a grande maioria, né? Sendo que a nossa amostra começou em 2015. E para pesquisas futuras, aí, a análise teórica da hipótese eficiente de mercados, né, aplicada na emissão de green bonds, comparado com mercados de desenvolvimento, né, a gente comparado com outros países, né, seria e considerar janelas com períodos maiores, né? Então é isso daí. Obrigado. Eu tinha vou mostrar aqui, fechar e voltar com vocês. Não sei se deu tempo em cima aí, Camila. Mas fico à disposição aí para dúvidas. 14 minutos, uns 21 segundos, Tá viu? bom. Mas foi ótimo. Só um protocolo mesmo, né? Não sabia que você ia terminar até pelo andar aí da apresentação. Mas parabéns, Alexandre, um tema realmente assim, desafiador. Até a leitura, para mim, foi desafiadora. Eu não conheço o tema, então foi bem interessante. E aí eu fiquei com uma dúvida, né? Esse impacto, ele é a longo prazo ou ele é só pré?
Então, esse trabalho em si, né, o objetivo dele não é verificar só oscilação no preço das ações, o impacto é de curto prazo, né? Assim, no momento ali o objetivo é ver se houve criação e destruição de valor, né, da empresa. Então, a gente observa que foi positivo, né? Agora, o produto em si, o Green Bond, ele é de longo prazo, né? São financiamentos de 5 anos, né, de 6 anos, e ele está atrelado a métricas de cumprimento daquele contrato, né, de financiamento para a empresa fazer jus aos juros mais baixos, né? Então, geralmente está atrelado a algum programa de resíduos, algum programa, por exemplo, de uso, né, de energias renováveis. Então, ela vai usar aquele recurso para trocar maquinários, por exemplo, para investir na utilização, né, de recursos energéticos mais eficientes. E se ela não cumprir, né, com os prazos, né, de entrega dessas ações, ela é penalizada. E essa penalidade implica na alteração dos juros previamente contratados. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o produto é para longo prazo, mas o efeito prático para as finanças da empresa e para os investidores, né, que vivem no mercado de capitais, ele acaba sendo de curto prazo, tá? Bem interessante, bem interessante. É um assunto novo aí que, né, a gente vai acabar vendo mais, né? Inclusive com o mercado de carbono vai acentuar mais ainda esse tipo de Tem investimento. a pressão de ESG está muito alta. Sim, sim. Bom, Ótimo. então eu vou passar para a minha Obrigado. apresentação, caso ninguém tenha nenhum comentário. Só a Liliane, né? O Rômulo acabou saindo, que ele tinha uma aula para dar agora às 9. Vou compartilhar minha tela aqui. Agora eu vou ter 1 hora e 10 minutos de fala, já que... Brincando. Estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Bom. O trabalho aqui é frugalidade mediante a relação entre bricolagem e inovação social. É um trabalho que Elisângela é a autora principal, seguida da minha orientadora, Priscila Rezende, e 3 alunos ali do PPGA Uninove, Angélica, Eliane Martins e eu. Então, o trabalho ele vai citar ali principalmente toda essa relação entre frugalidade, bricolagem e inovação social, principalmente no contexto da Covid-19. E aí, o trabalho, a coleta de dados se deu todo durante a Covid-19, né? E foi extremamente interessante porque é uma crise, né? Uma das crises mais críticas aí dos últimos anos, e as instituições e os empreendedores, eles acabaram implementando, né? Inovações sociais para redirecionar os recursos e atender essas necessidades que a pandemia ela impôs. Então, dessa forma, o trabalho ele propõe às organizações em contexto emergencial que elas podem, a priori, desenvolver capacidades frugais e de bricolagem, né, para posteriormente impulsionar inovações sociais de forma rápida, criativa e com poucos recursos. Né? E quando a gente fala de frugalidade, né, a gente se refere à capacidade de fazer mais com menos, né? Ou seja, né, criar um valor comercial, um valor social, mas diminuir o uso de recursos como capital e como tempo. Já a bricolagem, né, é um conceito que ela vai buscar compreender, buscar entender ali como fazer essas combinações de recurso disponível para gerar essas oportunidades, para solucionar esses novos problemas. Né? E a bricolagem, então, ela vai desempenhar um papel muito importante nesses estágios iniciais, não só desse momento de crise, mas da empresa como um todo, né? Desse ambiente que geralmente as empresas enfrentam de recursos limitados. E justamente porque a bricolagem ela vai criar mais com menos. Vai existir também a possibilidade de melhora, né, da capacidade frugal das organizações. E por fim, né, quando a gente pensa ali em inovação social, né, a gente percebe na literatura uma carência de investigação da inovação com esse enfoque. Então, a busca, né, desse estudo, ela tenta responder a seguinte questão de pergunta, né, em que medida a bricolagem influencia a frugalidade, impulsionando, né, a inovação social em tempos emergenciais, em especial do Covid, né,
O objetivo geral foi examinar em que medida, né, que essa frugalidade vai mediar essa relação da bricolagem e inovação social, passando ali pela identificação da bricolagem com a frugalidade, a verificação, né, em que medida a frugalidade vai influenciar a inovação social e vai tentar, ao final, né, propor um modelo estrutural representativo da relação entre a bricolagem, frugalidade e inovação social. Então, né, analisando a literatura, partiu-se de 3 hipóteses iniciais, né, que a primeira é a bricolagem. Ela exerce uma influência positiva na frugalidade em tempos emergenciais. A segunda, que é a frugalidade, que ela exerce uma influência positiva na inovação social em tempos emergenciais. E a frugalidade medeia a relação entre a bricolagem e a inovação social em tempos emergenciais. Então, todo o estudo ele foi baseado para tentar entender e compreender essas 3 hipóteses, né? Validar ou refutar elas. E como método de estudo, né, partiu-se ali de um estudo quantitativo através de survey, né, um questionário de múltiplas escolhas. E essa coleta dos dados, né, com esse questionário de múltiplas escolhas, foram utilizadas 3 escalas principais, que é a do Davidson Bacher Senior, para medir a bricolagem, Roseto, para medir a frugalidade, Damario Comini, para medir a inovação social. Os respondentes, eles foram gestores de empreendimentos econômicos solidários, né, de empresas de base tecnológica, tanto do norte quanto do sudeste do Brasil, e que atuaram, né, em atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovação durante a pandemia da Covid-19. Né? E essa escolha ela foi justamente porque tais gestores eles acessaram informações e participaram de decisões estratégicas durante esse momento emergencial. Para análise foi utilizado o software Smart PLS, né, para modelagem das equações estruturais, né, para tentar confirmar essas relações entre essas diferentes variáveis, né. Analisou ali a variância média, analisou também a validade, né, do modelo estrutural proposto e teste de mediação para evidenciar o efeito dessas variáveis, né, principalmente da independente sobre a dependente, por meio da variável mediadora. Né. Esse objetivo, né, toda essa metodologia foi para checar um caminho em que a frugalidade ela vai mediar essa relação com a bricolagem e com a inovação social. A coleta ela partiu ali de 632 respostas, sendo que 55% delas foram de empresas de base tecnológica, 45%, né, 284, de empreendimentos econômicos solidários. Então, foi uma amostra bem grande, né? Em termos de localização, 38% foram da região norte do Brasil, 291, ou 62%, da região sudeste aqui do Brasil. E pelas análises, a gente conseguiu concluir que a bricolagem ela exerce uma influência positiva na frugalidade em termos emergenciais. Então, a hipótese 1 ela foi validada, né? Particularmente na pandemia do Covid-19, isso aconteceu. Não se sabe, né, se em outros tempos emergenciais isso ocorreria também dessa forma, mas imagina-se que sim. A frugalidade ela exerce uma influência positiva também na inovação social em tempos emergenciais da Covid-19, então foi validada de igual forma a hipótese 2. E a frugalidade, né, ela medeia a relação entre a bricolagem e a inovação social, então também foi suportada ali a terceira hipótese. Esse é o framework, né, que foi desenvolvido, né? Então, a gente tem 2 separações principais, né, das regiões mais desenvolvidas e das regiões menos desenvolvidas, né? E os resultados desses estudos foram bem legais, né? Porque eles forneceram ali 4 principais contribuições para a literatura, né? Em primeiro lugar, é importante destacar que a estrutura teórica adotada na pesquisa, ela vai sugerir uma frugalidade em tempos emergenciais, que não é só fazer mais com menos, né? Em vez disso, foi possível compreender que a bricolagem, ela antecede essa frugalidade, né? Então, o desenvolvimento prévio ali de habilidades de bricolagem, ela vai impulsionar o desenvolvimento de práticas frugais nessas organizações que estão em situações favoráveis, né?
E foi possível também verificar em que condições a bricolagem ela pode influenciar o desenvolvimento de práticas frugais nas organizações em circunstâncias favoráveis, como a pandemia, né, do Covid-19. E, além disso, foi examinado o resultado social dessa frugalidade. Então, o seu impacto na inovação social. Isso porque o resultado ele representa fonte importante de transformação da sociedade durante a pandemia. O estudo também contribuiu para a literatura de inovação social, né, que foi inédita unindo esses 3 temas. Nunca tinha tido, não foi identificado nenhum estudo com essa abordagem, né? E foram geradas contribuições empíricas, né, se a gente for examinar quantitativamente a dimensão social da inovação e os efeitos da frugalidade da bricolagem. É legal enfatizar, né, que em tempos emergenciais e de grandes incertezas, igual foi a pandemia do Covid-19, né, os apoios institucionais eles não são suficientes para garantir a inovação social, né? Então é importante que exista uma presença muito grande ali de políticos, gestores, empreendedores, né, para fazer programas de treinamento e capacitação que abordem, né, o desenvolvimento de habilidades de bricolagem e frugalidade, não só a questão de fazer mais com menos, mas também aprender fazendo, improvisação, criatividade, resiliência, por aí vai. E que a principal limitação desse estudo, né, está em examinar os construtos, né, da bricolagem, frugalidade e inovação social apenas no contexto de mercados emergenciais, né, porque a amostra ela foi unicamente de dentro do Brasil, de organizações brasileiras. Isso. Muito bom, Camila. Parabéns aí. Trabalhão, né? Uma amostra grande, né? Gigante Sim, até a grande. amostra aí. Foi um ano Então, ali de coleta. não, muito bom. É bom quando tem uma amostra grande, né? Os resultados, né? Acaba ficando mais robusto, né? Quando você fala, conclui, né? Sim, Você conclui exatamente. com mais segurança, né? Na hora até de falar O mesmo, de mínimo apresentar. necessário, né, de acordo com aqueles testes que são feitos estatísticos, salvo engano, eram 120 amostras que eram necessárias, né? Então foi bem além ali. Não, muito bom. Ficou bom mesmo. Bom, pessoal, Não, então a gente sim. pode finalizar essa sessão. Eu agradeço a todos, né, a participação, agradeço a todos esse tempo despendido, o apoio, e parabéns novamente pelos trabalhos. Tá ótimo. Legal, Camila. Prazer, Eliane. Pamela. Prazer a Nos todos. encontramos Pamela, muito obrigada pelo apoio. Obrigada, amanhã pela gente. sala. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa gente. noite. Ótimo evento Tchau, para boa vocês. noite.